Nós sabemos que o culto, ele é completo de 3 etapas preciosas: o louvor, a oração e a palavra. Amém? Então, após essa abertura que o pastor tem feito, me introduzindo, gostaria de cantar com a congregação o hino da verdadeira Igreja Universal, não de um título, mas de uma realidade. Ela começou em Jerusalém, está nos confins da terra, tanto geograficamente como pelos tempos, e estamos na última mensagem, na última era. Quero cantar com a igreja, com aqueles que estiverem aqui, 335, como o louvor, Igreja Universal. Amém? Lá maior. Por sobre a pedra que outros rejeitaram, a Igreja Universal se levantou, e as portas do abismo se fecharam, depois que o Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação andastes proclamando, Igreja Universal tão gloriosa, da qual Deus é o sábio construtor, firmada tem suas bases poderosas, na rocha eterna Cristo Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandastes proclamar. Este fundamento inabalável triunfa e marcha a Igreja de Jesus, falando do poder incomparável do sangue que vertido foi na cruz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandastes proclamar. Amém. Este hino é para a noiva de Jesus Cristo. Nós começamos atrasados, e os companheiros, a maioria, que eu vi pela manhã, e nós ficamos felizes ao vê-los e ouvi-los. Quando eu vim para aqui, que já estava dando a hora, ainda estava com a toalha no ombro. O povo é um pouco difícil, o ser humano.
constante, dá teu poder divinar. Eu humildemente te peço, clamo com todo o fervor, livra-me do vil pecado, fala comigo, ó Senhor. Declina o sol no horizonte, descem as trevas do mar, dá-me a presença constante do teu poder divinar. Eu humildemente te peço, clamo com todo o fervor, livra-me do vil pecado, fica comigo, ó Senhor. Irmãos, eu desejei falar um pouco sobre a família de Deus, pois aqui está a incluir, abrangendo as duas partes, ou todas as classes. A criança que já entende, o adolescente, o homem e a mulher, a igreja terrena e a igreja cristã. Sem perguntas, mas eu quero começar dando um conselho do qual eu já passei por ele, e graças a Deus, por aquela etapa eu venci. Deus venceu comigo. E eu estou precisando passar a etapa agora de pai, de avô, de cristão. Se trata de jovens, os quais é um povo que estão na iminência dos perigos, principalmente agora, porque é o tempo em que o nervo está à flor da pele, em todos os sentidos. Aí vocês vão fazendo os cálculos, em todos os sentidos, como ouvimos ontem, na escola, no trabalho, reticência e tal. No particular de cada um. Mas quero aqui deixar para vocês, jovens, e a Bíblia disse: jovens vos escrevi, porque sois fortes,
e já venceste o maligno. Amém? Tem poucos jovens, por isso que eu não estou ouvindo o amém. Estou ouvindo o amém de pessoas que já foram jovens. Não estou chamando ninguém de velho, né? Nós vamos ficando velhos por fora e novos por dentro. Na experiência ficamos ficando jovens por dentro. Na idade éramos jovens, estamos ficando velhos. Trata-se daqueles jovens dos dias de Daniel, dos dias dos seus companheiros de Daniel, de José no Egito. A gente chama José do Egito, mas ele não era do Egito, ele estava no Egito. E ali ele foi provado de todas as formas. E quando aquele fogo desceu para queimá-los na fornalha, o que acontece? Que o anjo queria ir lá exterminar, dar um sopro, derramar um dilúvio ali e apagar aquele fogo. E tudo tem a hora de Deus, tem a hora do Senhor agir. E Deus disse: não é hora. Mas eles estão a se queimar, Senhor. Os próprios anjos se preocuparam. O Senhor disse: não é hora. E o interessante é que quando Deus, algo sobrenatural estava ali dentro, com aqueles companheiros que já se adentravam, a força do fogo foi embora. A força dos leões acabou. O calabouço de José não deu fim nele. E assim vocês vão vendo todas as escrituras. E isto é exemplo para vocês, para mim que já passei por isto, como jovem, e para vocês que são. Então, meus irmãos, ali, porque eles deram ouvido como família de Deus, deram ouvidos à palavra. Porque há um perigo da gente querer muito ouvir Deus e não deixar Deus falar conosco. E há um perigo da gente sempre querer que Deus fale e a gente nunca fala com Ele. Deus quer uma reciprocidade, uma troca. Ele tem prazer de me ver ajoelhado diante dos problemas difíceis, para eu falar com Ele, depender dEle. E todas as idades são assim. Estão entendendo? Amém. Mas por que o poder da morte não estava lá no fogo? Que havia aquele que venceu a morte. Não estava na cova, venceu os leões, venceu o calabouço com José. E assim por diante. Mas se alguém tentasse entrar, achando que porque eles não morreram, entrasse, morreria. Ai de uns que caísse lá na cova dos leões, fora de Daniel. Ai de algum que ficasse lá no fogo. Ele não queimou os israelitas, os hebreus, não vai me queimar. É isso o perigo. Por isso que aconteceu o que aconteceu com os filhos de Arão. Acenderam um fogo estranho na hora e não aquilo que eles não deviam fazer, e tocaram a mão naquilo que não deveria tocar, e no entanto foram fulminados. Você nunca vai ser derrotado se você sempre, meu jovem, ouvir a voz de Deus e sempre falar com Deus. Você sempre será maravilhoso. Então, não existe família sem casamento. A primeira instituição foi lá no Éden. E aquele primeiro casamento, Deus falava com eles. E eles falavam com Deus. E é maravilhoso se pensar que ali no Éden foi formado uma família. E não existe família que não deva ser cristã. Existem muitas famílias que não são cristãs. Mas a que Deus quer para o seu reino são famílias que sejam cristãs. Agora aí nós vamos para a terrena, que é a conjugal,
e para a igreja do Senhor, que é a igreja espiritual. A igreja noiva, estou falando. Família é um laço do passado, formando um futuro para frente. Nós sempre temos visto. Todos precisam de uma casa para viver como família. O papai chegar, a mamãe chegar, o filho chegar da escola. Quão bom é ter um lar, uma casa para se abrigar. Mas é a família cristã que constrói um lar. Sem cristianismo não há lar. Existem casas adornadas, ricas, poderosas, mas não um lar de harmonia familiar e até de harmonia cristã. Igreja, a igreja corpo físico, que somos nós precisamos de uma igreja prédio, de um edifício, de uma igreja maciça para congregarmos, como precisamos de uma casa para morar. A igreja corpo humano, que somos o templo de Deus, se preocupa com seus ornamentos, com a sua beleza física, no qual se preocupa tanto e deve se preocupar, não deve ser pessimista, tem que ser otimista. Mas cuidado, porque quando se tira uma foto, uma fotografia, uma filmagem, um documentário, vamos dizer assim, numa paisagem linda, todos nós gostamos, fazemos bons documentários. Mas ninguém quer tirar foto, fazer um documentário disto que está aqui dentro deste corpo. É triste, é indiferente, é feio. Mas o que está aqui espiritualmente no Senhor é melhor do que este físico de fora que aparece belo. Você está vendo essa troca? Como nos preocupamos com este lar humano, que é a habitação de Deus. E lá por dentro, vai tirar uma radiografia, um raio-x, como é esquisito o nosso corpo lá por dentro. No sentido de aparência, de demonstração. Mas o Espírito Santo que reina aqui dentro, que palpita nesse coração cansado, seu e meu, isso renova o nosso exterior, porque a Bíblia diz que um coração, como é a expressão? Que formoseia o rosto, um coração alegre formoseia o rosto. E é por isso que você, igreja, prédio, que habita na sua congregação, você, igreja corpo, se encha desta igreja espírito, que está dentro, para que o seu exterior se renove, para que o mundo veja Cristo em ti, Cristo em mim. Então, vamos pensando assim. A gente vai anotando algumas pequenas coisas. Aqui em São João, capítulo 4, só para deixar para vocês, versículo 23, diz: por isso que eu quero dizer para os irmãos, se preocupem, lute, pastores. Às vezes hoje nós temos uma casa própria, amanhã não temos. Às vezes hoje nós temos uma igreja prédio para congregar o nosso povo, amanhã não temos. A vida é de vendavais. E se nós nos apegarmos tanto nestas coisas, quando, se possível, a perdermos, às vezes a gente fica inconformado, triste, melancólico, adoece, perde a estima de cristão por causa de coisas terrenas. E quando você não tiver uma igreja prédio, um lar, uma casa para morar com sua família, se isto, como já aconteceu comigo, eu me alegro aqui nessas palavras de São João 23, de João 4, versículo 23, quando
indagado, Jesus, aquela mulher samaritana disse para Jesus: eu vou ler o 23, mas começando pelo 20, que diz, São João 4, 23. 23, mas eu quero começar pelo 20. Ela disse: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Montes, lugares, Jerusalém, Horebe e tal, templos, amém, é bom ter. Mas nós estamos em uma hora que, se vir uma prova em que você não tem onde congregar na igreja prédio, não que estou dizendo, mas nós estamos sempre dizendo que pode vir qualquer hora uma dificuldade que possamos ficar sem, e nós estamos prevenindo. Agora talvez é até ruim se dizer isso, mas se um dia você passar por isso, embora não desejamos, você vai dizer: um dia eu ouvi isto, que João 4, versículo 20, quando a mulher disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus responde para ela: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adorem. Não sei se vocês estão entendendo que a igreja maior, mais poderosa, é aquela que é a igreja espiritual, que onde quer que você esteja, na dor, na tristeza, na riqueza, na pobreza, com prédio, sem prédio, com casa, sem casa, você não deixa de adorar a Deus. Essa igreja humana, igreja corpo, tem que ser esta igreja espiritual, que nem mesmo em Jerusalém, nem nesse monte, nem Guanambi, nem etc., nem Bahia, nem Goiânia, nem Brasil. É o Espírito Santo como for. Nós não queremos a doutrina primitiva, a mesma doutrina, o mesmo batismo, a mesma fé, mas eles adoraram em catacumbas, adoraram entre pedras, adoraram escondidos. E eu já tive o prazer de adorar a Deus escondido diante das lutas das denominações, e não me querer, e a minha própria família não me querer, de ter que ficar escondido, orando até que Deus viesse a dizer: eu estou contigo. Estou falando isso como uma prova de jovem que eu já fui, e o que eu já passei, estou dando como exemplo para vocês jovens, e vocês pais, avós, igreja de Deus. Muito bem. Lá em Marcos 14, verso 3, quero também ler essa escritura e deixar para a igreja nesta tarde. Marcos 14, verso 3 diz: e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Igreja, nesse verso nós temos que ver muitas coisas boas. Primeiro, Jesus não era bem recebido. Talvez ele chegou ali, todos os dignatários, os amigos, chegaram em um lugar e ficaram ali, foram bem recebidos, e Jesus ficou lá de um lugarzinho. Acontecia sempre isto, como acontece hoje. Mas nesse episódio aqui, Jesus chegou na casa de Simão, naquele jantar em Betânia. Chegou na casa de Simão, o governador, o prefeito, o presidente. Chegou na casa de Simão quem? Ele não era mais, porque Jesus tirou, mas Simão o leproso, era leproso aquele homem. E você já pensou você ser convidado para ir jantar na casa de um leproso? Você teria coragem de ficar ali livre? Então essa pandemia do inferno é como se fosse uma lepra, pior ainda, que a lepra era para quê? Contagiosa quem chegasse perto.
e pegasse essa, transmite de longe. Mas ela não tem poder sobre os filhos de Deus que se agarram e que ouvem a palavra. Mãe, pai, filhos, igreja do Deus vivo, família de Deus. Você não irá embora daqui sem a permissão do Senhor. Ah, mas muitos em Goiânia, pastor Joaquim, chegou o tempo dele, chegou muitos de até outros jovens. Aqui viemos até essa tarde dizer e ouvir estas coisas. Ele estava na casa de Simão, o leproso. Porque não há lepra, não há enfermidade que te toque se você estiver em Jesus, dentro de qualquer situação. Isso é muito bom para nós vermos a situação mundial que está agora. Não só lepras, é bombas, é guerras, é mísseis, é indiferença entre governos, chefes de estado, nas ruas, nos lares, ninguém está satisfeito. Só há um povo que está satisfeito, essa casa, essa família. Porque aquela família de Jesus ali, parece que Jesus foi mal educado em dizer, olha, ele nem ligou, nem foi, deu resposta. Disse, meu povo é aqueles que estão aqui dentro e ouve a palavra de Deus. Era povo de Deus, era Maria, era seus irmãos. Mas às vezes vai procurar Jesus, um Jesus físico, por interesse físico. E Jesus ali estava terminando uma obra espiritual de salvação. Ó, igreja, nunca queira buscar Jesus apenas por interesses humanos. Ele disse, o meu povo, este que está aqui, cumpre a palavra de Deus. Aí, família de Deus perfeita. E ali naquela casa de Simão estava Jesus, unindo os dois lados que eu quero deixar nessa tarde, família de Deus, família de todas as idades. Por isso que eu disse que eu estava abrangendo a todas as idades, o jovem, o homem, a mulher, o jovem, o mais velho, etc. Porque Jesus não foi rico, milionário, mas Jesus também não foi um miserável. Tem que se ver que os sacrifícios que eles faziam, os fariseus e tantos mais, eram novilhos cevados, eram ovelhas, era sacrifício. E o sacrifício que levaram para Jesus no templo foi o quê? Responde vocês daí. O que foi que levaram como sacrifício para apresentar Jesus no templo? Ninguém vai responder? Um par de rolinhas, de pombinhos? Não foi? Quando Jesus... Então nós vemos assim, que havia os ricos, havia os pobres e havia os miseráveis. Então ele estava aqui na casa de um ex-miserável, um ex-leproso. E um leproso era miserável porque não podia nem ir na sinagoga ter o prazer de ter um culto como temos aqui. Essa pandemia está aí, mas Deus deu graça para estarmos aqui ouvindo a Deus. E um leproso não podia chegar dessas portas, tinha que ter aqui um saco de pedras, nem guarda, tinha que ter um saco de pedra para espantá-los, não era assim? E Jesus ali, como o centro de todas as atenções, para trazer o rico para aqui, e o pobre e o miserável para aqui. Jesus estava na casa de Simão, leproso, e Jesus não era milionário, mas ele também não era miserável. Miserável eram os leprosos, os fariseus eram ricos, poderosos, mas Jesus era pobre. Ele disse, bem-aventurado os pobres de espírito, porque dos tais são o reino dos céus. Eu estou quase terminando, é apenas uma palavra de despertamento. Agora, o homem no seu reino natural, esse mundo que neste planeta progride tanto, igreja, e nos surpreende a cada hora. Aí eu pergunto, nós como família de Deus, o mundo muda a cada instante. Antigamente era de século em século, havia mudanças, agora de décadas em décadas, agora de ano em ano, agora cada mês há mudanças terríveis. É ou não é, gente? Desperta para saber o que não estamos brincando. E o mundo
nesta condição. Agora eu te pergunto, só pregando? Então, vamos olhar para Mateus capítulo 5. Eu entrego a todos vocês, não precisa vocês ler, vocês leem em casa. Peguem Mateus capítulo 5 e guardem. Peguem as Filipenses 2 e guardem. Peguem 1 Coríntios 13 e leia e vivam. Mateus 5, as bem-aventuranças. Eu sempre tenho dito, igreja, que quando nós vemos a estatura do homem perfeito, que nós os pregadores ou cristãos da mensagem pregamos tanto. Oh, que maravilha, as naturezas de Cristo. Mas para ter a natureza de Cristo, da estatura do varão perfeito, precisa primeiro subir o Monte das Oliveiras e viver aquilo. Eu tomo isso para mim. Eu não pregaria a estatura do homem perfeito se eu não for lá no Monte das Oliveiras e me assentar e tentar ouvir as 8 bem-aventuranças e dizer: Senhor, me ajuda a viver isto. Porque os tempos são sutis. Pastores, fé, virtude, conhecimento. Os primeiros 3 degraus. Eu pergunto, nós estamos em um tempo religioso. Quem é que não tem fé hoje? Mesmo que seja uma fé errada, ele crê e acontece. É no humanismo, é no catolicismo, é na igreja evangélica, é vestido, é mal vestido, é nu, é de qualquer jeito. Eles estão clamando o sangue de Jesus e o sangue de Jesus tem poder. Outra coisa, a paz do Senhor, a paz de Deus era as saudações. Ninguém saudava ninguém com Deus te abençoe. Depois da mensagem, até eu começando, Deus te abençoe. E é bom isso, melhor. Mas a mensagem trouxe tanta coisa, bênçãos para o povo. Deus te abençoe. E nós vemos que fé não é mais coisas indiferentes para nós, porque todo mundo está tendo fé. As pessoas que estão negando a mensagem do profeta estão crendo do mesmo jeito. Eles estão com a fé enraizada, testemunho de Jeová, está crendo que é aquilo, embora não vai ser. Que o que vai ser é o que está aqui. É o que está aqui. Da forma revelada, não deturpada. Mas eles creem. Fé, virtude. Toda a igreja é isso, os padres aí, a Canção Nova e tudo mais, essas denominações aí, estão orando e pondo a mão na cabeça do povo, depois autenticando com Maria, com isto, com aquilo, e estão recebendo bênçãos, virtude, fé, conhecimento. Vai discutir com um padre desses aí, se você não tiver o Espírito Santo, ele te leva. Eles têm conhecimento. Esses catedráticos aí, esses evangélicos têm conhecimento, fé, virtude, conhecimento. Agora vamos ver se nós estamos passando nos degraus da fé, virtude, conhecimento. Temperança. Temperança é para todo mundo, a não ser aqueles que Deus tem mudado, eles. Paciência, em um mundo desse, quem tem paciência? Você tem, porque você tem o Espírito Santo, você é a família de Deus. Paciência, temperança, fé, virtude, conhecimento. Agora quando chega temperança, paciência, piedade. Olha o que é que está acontecendo com o povo que diz que tem piedade uns dos outros. Hein? Vocês estão vendo? O fruto de quem diz que tem piedade? Ô igreja, família de Deus. Eu quero deixar aqui agora para todas as pessoas, não somente como igreja, mas partindo para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas mensagens é quase tudo sem capa, é tudo arrancada, porque a sacola não deixa elas em paz. Mas na mensagem escolhendo uma noiva para todas as idades aqui, eu quero deixar isso aqui, nos mostra o profeta, nos mostra o 7º anjo. Nós ouvimos aqui com muita propriedade, pastor Jonatas pregando, nem é só a Bíblia, nem só a mensagem, e não cite menos Jesus do que irmão Brana, não. Agora, ele é o 7º anjo, então, por isso que nós amamos o irmão Brana. Eu disse para um grupo de pessoas esses dias, se você fala em João Batista, nos mensageiros, nos profetas, no mensageiro, você der os nomes, todo mundo crê. Agora, que só o mensageiro da agora, se você fala o nome, eles se escandalizam.
Ele tem um nome também, ele se chama William Branham. Mas a sua mensagem é o sétimo anjo de Apocalipse, que rebumbou neste mundo, estremeceu a terra, está estremecendo o coração dos eleitos ainda. Fica aqui para você, igreja, o parágrafo A, parte A do parágrafo 194. Que são 3 parágrafos pequenininhos que eu quero deixar para você, para todos nós. Eu vou começar aqui na última parte do parágrafo 194. Olha bem. Vocês me arrumam um pouquinho, por favor? Mas não percam a linha. O profeta diz aqui: se vocês creem que eu sou o profeta de Deus, irmão Branham está dizendo, e nós confirmamos com um amém. Escolhendo uma noiva, 194, já quase no término do parágrafo 194, onde diz assim: se vocês creem que eu sou o profeta de Deus, ouça o que eles digo. Se você sente o mínimo desejo em seu coração, venha a Deus imediatamente. Ele estava chamando pessoas para conversão. Mas eu vou fazer aqui, em 3 pequenos parágrafos, eu quero chamar a atenção de todas as pessoas e de todas as idades que estão aqui. O irmão Branham diz aqui agora no parágrafo 195, ele fala para o cabeça, que é o marido, que é o pastor na igreja, que é o marido em casa, que ele fala para a palavra homem. O profeta diz assim: homem, detenha-te por 1 minuto. Quer dizer, prescruta, pensa. Faz como você, quando tinha muitos trens ferroviários no nosso interior, quando você chega naquele cruzamento, está ali escrito: pare, olhe e escute. Amém? Pare, olhe e escute. Porque me disse o saudoso pastor Iraci que um dia ele quase morre a atravessar uma linha férrea. Ele descuidou e quando passou com o carrinho dele, o trem ainda deu uma sacolejada. Quase que ele tinha se ido. Ele não parou, não olhou, não escutou. Homem, detenha-te por 1 minuto. Examine os credos os quais você serve. Pastor, mas eu não sou um homem de credos. Mas o irmão Branham está nos dizendo. Está tendo tanto credos e dogmas dentro da mensagem hoje? A mensagem não é credos e dogmas, mas o povo coloca dentro dela. E nós não queremos isto. Credos e dogmas. Examine as suas igrejas. Se ajustam elas exatamente à palavra de Deus? Reúne vocês todos os requisitos? Você diz: eu sou um homem bom. Nicodemos também era igual a todos os demais. Eles realmente eram homens honestos. Veem? Isso não tem nada a ver com isto. Religiosos, credos, dogmas, mas o irmão Branham está falando para o homem. E para o homem nós também dá mensagem dentro dessa avalanche de credos e dogmas, de aperta o peito, não sei o que mais, que são diferenças. É como você pegar, meus irmãos, a palavra 5 letras, 4 letras, A-M-O-R. Como é que você escreve a palavra amor? Agora você escreve Roma. Olha que indiferença de Roma, do que Roma faz para o amor divino. Olha adiante para trás, voltando a coisa. É Roma. Então pode pegar a mensagem e fazer coisas sutis que o mundo às vezes não percebe. A igreja que não for a família de Deus, que não está para escutar a voz de Deus, ela não percebe. São comparações, né? Eles eram homens bons. Agora aqui no parágrafo 196, o irmão Branham cita a palavra mulher. Mulher é você feminina e você igreja. Vocês estão entendendo? Estamos falando das duas partes. Você feminina, nessa parte, aqui nessa tarde como mãe, como lutadora, como pessoa física.
e também igreja do Senhor. Olha o que a irmã Brana diz: mulher, eu gostaria de que você se olhasse no espelho e visse o que Deus deseja que a mulher faça. Veja-se no espelho de Deus e não olhe no espelho de sua igreja, mas assim no de Deus. E veja se sua vida está qualificada para ser a noiva espiritual de Jesus Cristo. Não esqueçam, minhas irmãs, que vocês como mulher, a mulher tipifica a igreja como a igreja Laodiceia. Laodiceia é mulher. E os perigos e as tentações que vêm para a Laodiceia, vêm para você também. Você é mulher. Você é descendência física de Eva. E sua carne não presta. Jesus disse que nossa carne não presta. Entenda bem, não estou falando contra você não. Jesus disse que a carne não presta. A minha presta? A sua presta, da mulher presta? Agora, quando você é um templo do Espírito Santo, se livrando dessas coisas, sim, você vai ser o que a mensagem vai dizer aqui. Amém. Mulher, veja, examine. Se olhe no espelho de Deus, porque você como mulher é tentada, pastor Jair, é tentada a voltar. Hoje está bem. Carne e sangue não é do rei de Deus, por isso que Jesus disse: essa carne não presta. E Paulo disse: eu não me gloriarei nessa carne. É fraco. Olha quantos versículos nos ajudam. Estamos falando da igreja humana porque ela ainda está trilhando aqui. Vamos ter cuidado. Agora, depois da mulher vem aquele que governa a mulher. É aquele que dirige a igreja, ministro. Parágrafo 197. Primeiro, homem, foi o 195. Quando o irmão Brana cita mulher natural, é o 196. O 197, o irmão Brana diz ministros. Ministros. Façam, ele diz ministro, façam o mesmo. Corta você a mensagem para não ferir os sentimentos de alguém? Faz você isso temendo que ele ponha para fora da igreja? Se você está sentindo assim desta maneira, meu irmão ministro, deixe-me lhe admoestar no nome de Jesus Cristo. Fuja disso agora mesmo. Vem tentações, ofertas. Vamos ter cuidado também como ministro. Irmão Brando está citando aqui a palavra ministros, que nesse sentido é o cabeça da igreja, é o dirigente dela, não é? Cuidado com a mulher igreja também. Será que não está tendo por aí afora, nesse mundo de meu Deus, as tentações, pecado? Não é só ir para a praia, vestir errado. Mas tem pessoas, como naquela reunião de Jesus, estavam ali interessados na pessoa de Jesus, física. Por isso que Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles. Às vezes tem igrejas, tem pessoas que estão interessadas, às vezes até em outro companheirismo de outro pastor, fora da sua congregação, fora do seu lugar. Isso está errado, gente. Não vamos brincar não, porque mais cedo ou mais tarde é que terá uma resposta da parte dele, que aceite da parte dela. Porque é que a amizade é humana? Porque se ali tem um servo de Deus, um ministro, cheio do Espírito Santo, aquele povo não se rende à palavra ali onde está, se ele tem verdadeira doutrina, verdadeira vida vivida. Isso não é brincadeira, porque mais cedo ou mais tarde aquela própria igreja, aquela própria família te deixa. Porque parece estar tendo muito interesse. É por isso que o irmão Brano diz: cuidado, mulher, você não vai ser a mulher no sentido de igreja humana, apenas mulher virginécia, não. Você é a igreja noiva do Deus vivo. A gente ouve tanto: ouça o seu pastor, ouça o seu pastor. Não vá plantar no terreno dos outros. Isso é verdade. Eu já achei em momentos difíceis de perder uma congregação. E aqueles irmãos lá, por não estar indiferente com o pastor daquela congregação, disse: eu vou viajar 150 quilômetros, aleijado no meu carro, eu tenho quem dirigir para mim, eu vou tomar a ceia e pagar meus dízimos do CETEL. Eu disse: não faça, eu não recebo, porque mais cedo ou mais tarde você vai responder por isto.
Clame a Deus, ore. Ele também é um pastor. Se não está, você está se entendendo? Ore. A questão é que a gente não quer orar. Parece que a igreja não quer esperar em Deus para ver se aquilo é de Deus ou não. Às vezes a gente não se comporta como noivo, se comporta como igreja. Às vezes não se comporta como essa aqui que o irmão Brana diz aqui. Agora ele diz aqui, dama. Olha, ele disse homem, mulher, ministro, dama. Agora dama significa, não é aquela igreja natural. É a esposa, é mãe, é a cristã, é a obediente, dama, esposa, noiva de Cristo. Olha o conselho dela, é essa aqui que eu creio que nós somos, que o nosso povo são. Ele diz, dama, 198, dama, se você não preenche os requisitos de uma cristã, não uma cristã nominal, mas em que seu coração e em sua vida está exatamente como diz o certificado de um matrimônio de Deus, como deve estar. Qual é o nosso matrimônio? Agora, no momento, nós somos noiva. Um dia seremos a esposa dele nas bodas do Cordeiro. Então, agora somos noiva, mas no sentido natural de igreja aqui na terra, somos a dama do Senhor. Não somos qualquer mulher denominacional ou qualquer uma mulher simplesmente em nome da mensagem. É uma mulher cristã, dama, mãe, sofrida, obediente, cristã, que ora, que tem seus joelhos ralados, levantar as mãos cansadas para o céu. O que é que a Bíblia diz? Levantar as mãos cansadas para o céu e dobrar os joelhos desconjuntados e fazer veredas diretas para que aqueles que não manquejam não se desviem inteiramente. Antes sejam sarados. Muito bem, irmãos. Agora vamos terminar com isso aqui. Irmão Brana, aqui apenas em uma página, em poucos parágrafos, ele falou: homem, mostrou suas características; mulher, natural ou igreja comum, mostrou suas características, sua identidade. Ele mostrou ao ministro, nós não vamos dialogar muito para não tomar o tempo, ministro. Depois ele falou dama, que é aquela verdadeira esposa cristã, que ora, que obedece, que dá luz, que tem dores. Cristã, dama, noiva fiel. Agora aqui no parágrafo 199, ele vem agora para o restante da igreja. Ele diz membro. Ninguém sobrou. Vocês entenderam? Ele diz membro de igreja. Se sua igreja não preenche os requisitos da palavra de Deus, saia dela e entre em Cristo. Essa é somente uma advertência. Não sabemos a que hora e você não sabe qual é a hora em que essa cidade, num destes dias, estará afundada no profundo do mar. Isso serve até de chacota, desculpa a expressão, de muitos que não creem mais na mensagem. Eu disse uma coisa, depois dessas aberrações tolas e loucas, que a nuvem, a foto, isso, aquilo, não é verdade. Eu digo uma coisa a você, se ainda que eu hoje, conhecendo apenas o quadro com a coluna de fogo ali no quadro que a gente vê sobre a cabeça do irmão Brana, ainda que seja comprovado pela ciência hoje que aquilo não foi verdade da forma que aconteceu, eu passo a crer do mesmo jeito, porque Deus é aquilo, queira que não queira, Deus é aquilo. E a mensagem veio trazer assim algo para você ter fé na palavra, você crê de uma forma indiferente de qualquer indiferença. Portanto, igreja, fique com a voz de Deus, ouça Deus te falar, família de Deus, tanto fale com Ele como espere Ele te falar. Nós ouvimos aqui hoje que às vezes Deus fala e Ele responde, mas o que também responde pelo silêncio, porque não é hora dele responder. Deus tem suas vontades. E findando a mensagem, a voz de Deus nesses últimos dias, parágrafo 26, o profeta diz: e hoje, uma razão porque a igreja está na condição que está, é porque há tantas vozes, tantas outras vozes, para apartar a igreja da voz de Deus, até que se faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus, e ainda que seja falada justamente em seu meio, eles talvez nem sequer a entenderiam, porque ela seria algo estranho para eles. Eles têm se encontrado muitas vezes, se
concentrado muitas vezes nas vozes do dia. E se notamos em nossas leituras da Escritura que a voz de Deus era estranha, desconhecida para eles. E tem vindo a ser dessa forma hoje novamente, igreja, que é a voz de Deus. Há tantas outras vozes, e logo se Deus prometeu que Ele nos daria isso, e se outras vozes são contrárias à voz de Deus, então elas devem ser a voz do nosso inimigo para confundir-nos, para que nós não entendamos a voz de Deus quando Ele falou. O irmão Brana disse isso há tanto tempo. Deus continua falando. Para muitos, o Senhor falou, mas não continua falando mais. Eu sei que há muitos companheiros, ex-companheiros, e que isso nunca aconteça em nosso meio, porque de quem você não esperava aconteceu. Que estava nesse companheirismo por dois motivos: ou por fanatismo ou por interesse pessoal. Um dia, o grupo de pastores pronto para tomar o café da manhã, para depois ir ao plenário, enquanto o programa de rádio ali, naquela caixa de som, todos sentados ao redor, naquela escadariazinha que sai ali da sala do lanche, que toma ali a lateral do tabernáculo, eu desci por ali, tinha alguém, sem citar nome, ouvindo o programa, separado todo mundo, separado lá, bem sério. Eu pensei que humildemente eu podia dizer: bom dia, está se deliciando na palavra? Qualquer um pode fazer isso. Deu uma olhada assim tão brusca. Aí eu pensei, digo, ele não ouviu. Eu disse: bom dia, companheiro, estou ouvindo o programa. Estou ouvindo o programa. Isso é fanatismo. Cadê? Está onde? Eu estou dizendo isso, gente, não é aproveitando as coisas que acontecem. É para que os pequenos aí que não entendem, não seja, vamos dizer assim, deturpado com esse tipo de mensagem que está aí. Portanto, que Deus continue a nos abençoar. Agora, fique com esse último conselho aqui. É pequenininho, é rápido, mas eu quero deixar para vocês. Eu tenho tendência para isso, não forço, mas amo estas coisas. Quero que vocês fiquem aqui com isto, que a voz de Deus para nós nessas últimas horas, nesse último tempo, como cuidado homem, cuidado mulher, cuidado membro de igreja, cuidado ministro, dama do Senhor, o profeta falou para todos nós. Agora, terminando essa breve palavra aqui, se vocês não entenderam, Jesus também não pediu para entender. Vocês creiam no que foi lido na Bíblia e na mensagem. A gente faz um comentário à parte, porque todos fazemos. Eu creio que fiz dentro daquilo do melhor, dentro desses poucos minutos, dentro da Bíblia e da mensagem, embora não usei muita coisa. Mas aqui fica, finalizando, autenticar com esse carimbo aqui. A família de Deus, continue ouvindo a voz de Deus como ela é. Aí o poeta faz este apelo. Cuidado, José Rodrigues, nossa língua. De falares coisas vãs, fecha agora os lábios teus. Inicia as tuas preces, pois nesta casa habita Deus. Casa. Edifício, parede, igreja natural, e casa, corpo, templo de Deus. De falares coisas vãs, fecha agora os lábios teus, inicia as tuas preces, pois nesta casa habita Deus. Que haja um silêncio profundo, nova luz fulgura aqui. Fecha os olhos para o mundo, vê que Deus reside em ti. São preciosos os momentos, nós temos tido, não é? São preciosos os momentos neste lar. Você inclui a tua igreja, a tua congregação, as tuas paredes, onde você tem o prazer, pastor Rocha e demais pastores. Eu, quando chego lá em Piraí, mesmo de mês em mês, tem hora que você sente um espírito contrário, porque há espíritos contrários, mas tem espírito que entrou ali e orou, que você abre a porta do santuário, que você sente aquele cheirinho, tudo arrumadinho, te dá uma inspiração, uma alegria. Te traz descanso do cansaço da luta.
São preciosos os momentos neste lar de paz e amor. Doma os torpes pensamentos que te afastam do Senhor. Que solene majestade nesta casa de oração, com a clareza da verdade e a verdade do perdão. Por isso que eu disse que fé, virtude, conhecimento, mas o perdão, paciência, piedade. Ouve a voz de Deus, amém? Não é que estamos falando? Ouve a voz de Deus imensa, poderosa, fica em pé. Abre os olhos para a crença e os ouvidos para a fé. A gente tem tanto passado para cobrar. Do passado esquece tudo. Vive a santa devoção. Se Deus fala, fica mudo. Se Ele escuta, fala então. Amém? Eu peço desculpa que eu não sou um pregador, nem um palestrante assim. Eu só dou o que eu tenho. O que eu tive foi isto. Mas se você guardar, humildemente, não é hoje nem amanhã que você vai sair daqui recheado do prato e que vem dos pratos que já tiveram. Mas lá adiante talvez você vai lembrar desse sanduíche, ele pode te ajudar. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Vieira. Obrigado, igreja. Continuemos ouvindo a voz de Deus. Amém. Amém. Jesus continue te abençoando ricamente. Graças a Deus. Cedo, né? Terminou cedo. Ele foi sábio, muito sábio. Então, que Deus continue abençoando o pastor José Rodrigues, toda a sua igreja e família também, recompensando em tudo. E Deus continue recompensando a vocês por ter essa dedicação de estar aí sentado, ouvindo, com tanta tranquilidade. E Deus os abençoe ricamente. Então, agora nós vamos voltar a repousar um pouquinho, tomar um banhozinho, fazer alguma coisa e logo mais nós estaremos de volta. 6h30 nós já começamos os louvores aqui. 6h30 os louvores, mais 6h15 a voz do irmão Brana. 6h15, 6h30 aí começam os louvores, daí a gente vamos até a hora que Deus nos permitir. Então, graças a Deus que nos dá vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Foram abençoados? Amém. Graças a Deus. Que Deus recompense o pastor José Rodrigues. Deus os abençoe. Não tem um... Tivesse um hino, né? Hino, saída. É isso, nossa. As flores desabrocham e a primavera vem. Os pássaros cantando anunciam também a rosa perfumada no eterno jardim. Cristo é o lírio dos vales, bem perto está o fim. Eu quero Então, se for para cantarmos, vamos cantar 197, Fiel Amigo. Cristo Jesus
mais esse pequeno corinho, seu maior. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Ali no céu, uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Deus nos abençoe. E a primavera vem. Começa os louvores, 6h15.